Dei uma aula que me superei. Mas como saber se para o aluno ela foi um sucesso? Deixa rodar a vinheta e eu já te conto. Eu sou a professora Sandra, este é o canal Rumo Pedagógico e aqui eu falo direto para a sala de aula. Hoje eu quero falar do quarto elemento para uma aula de sucesso, a avaliação. Eu quero falar de avaliação, mas a avaliação da aprendizagem da aula e não de prova. A LDB 93/94/96, que ainda rege a educação do país, ela traz a avaliação como verificação do rendimento escolar do aluno, de forma contínua, de forma acumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos em um determinado período. Mas a avaliação que eu quero falar hoje é aquela diária, aquela da sua aula, ligada ao objetivo que você faz por intermédio de uma pergunta, de uma questão, não necessariamente com provas. Uma avaliação, ela pode até ser por intermédio de provas também. Mas o que eu estou falando hoje é aquela avaliação da aula. Dei a minha aula, eu tinha um objetivo e ao final da aula eu fiz ali uma pergunta, eu fiz ali um questionamento, eu dei uma atividade e eu consegui, enfim, saber se os alunos aprenderam ou não aquilo que eu me propus. Então isso é a avaliação da aprendizagem diária. Ela não precisa ser só necessariamente escrita, ela pode ser por intermédio de uma pergunta oral. Eu faço para a classe, eu pergunto, eu ouço as respostas. E aí alguém me pergunta, mas Sandra, nas classes sempre tem aqueles mesmos alunos que respondem, o que eu faço? Neste caso, você tem que chegar para esse aluno que sempre responde e falar para ele: Joãozinho, hoje eu vou pedir que você não responda, porque eu quero ouvir outros alunos, tá? Pode ser, eu sei que você sabe, mas eu vou pedir hoje que você deixe outras crianças responderem. É claro que para você fazer isso, sem ofender, sem melindrar, você tem que ter um grau de interação com a sua turma muito boa. E eu já falei disso, o valor da interação professor-aluno, principalmente para esses momentos. Porque se você não tiver uma boa relação com ele, se você falar isso, ele vai ficar ofendido e ele nunca mais vai falar. Então, se você não tem assim essa interação, é melhor que você desenvolver. E veja bem, para que serve essa avaliação diária? É para eu só registrar? Não. A avaliação, ela existe para dar direcionamento para a sua prática, para dar direcionamento para a sua ação. Então, vamos lá. Eu dei uma aula hoje, fiz duas questões e vi que teve 2 ou 3 que não conseguiram atingir os objetivos. O que eu faço com esses alunos? Bem, eu vou te dar algumas dicas e que você precisa agir rapidamente. Você não pode deixar os alunos acumularem insucessos. Então veja, se a sua escola tem um sistema de nivelamento, ótimo, você vai pegar esses 3 alunos, vai encaminhar para o professor de nivelamento com essa queixa. Esses 3 alunos não sabem determinado assunto. Eles vão fazer aula com essa professora, vão sanar isso e vão dar continuidade às suas aulas normalmente. Outra possibilidade é de você dar uma lista de atividades para esse aluno fazer em casa. Mas veja bem, essa lista de atividades, ela não pode ser igual a que você deu na classe, nem no mesmo nível, porque se ele não conseguiu fazer ali junto com você, imagina na casa dele sozinho. Então você tem que dar essas atividades em um nível abaixo daquilo que você fez na classe. Por que isso? Porque às vezes o aluno não é que ele não saiba o seu conteúdo, às vezes ele não sabe alguma habilidade estruturante para aquele conteúdo. Veja a matemática, o professor está trabalhando situação problema.
Às vezes não foi a situação o problema que o aluno não sabe resolver. Ele não sabe a conta de mais, a conta de menos. Se o professor der uma lista de exercícios para casa, de continhas para ele, eu estou dando um exemplo bem básico, tá? Pode ser que em casa ele tente fazer essas continhas, ele saiba e chegue na escola no dia seguinte e consiga acompanhar a situação do problema. Só que quando esse aluno chegar à sala, já é necessário verificar se ele conseguiu fazer aquilo que você pediu para que ele fizesse em casa. Uma outra possibilidade é você trazer na aula seguinte atividades de aprofundamento para aqueles alunos que conseguiram alcançar o objetivo. E o professor detém alguns minutos com aqueles alunos que não entenderam, reforçando com eles, tentando fazer com que eles aprendam aquilo que eventualmente não aprenderam na aula anterior. E aí ainda tem uma terceira possibilidade, só que essa eu peço bastante cuidado, que é, se você conhece bem o teu currículo e você sabe que aquela habilidade, aquele conteúdo, ele vai voltar em outro momento, então e ele não é estruturante para as próximas coisas que você vai trabalhar, então você pode anotar ali e você já sabe que quando retornar aquele conteúdo, esses alunos eles precisam ter uma atenção maior. Essa seria a terceira possibilidade e tantas outras que você venha a desenhar. Aí existe a situação inversa. Se eu dei a minha aula, fiz a minha avaliação ali no final e vi que somente 3 alunos ou 4 conseguiram o objetivo e os demais não. Então aí a situação é inversa. Aí eu vou ter que trabalhar novamente, estruturar uma nova aula, porque não adianta eu dar a mesma aula, e aí fazer alguma coisa diferente com esses 4 alunos que conseguiram aquele objetivo, para não ser desgastante nem maçante para eles. Aí o que eu posso fazer com esses alunos? Também tem algumas possibilidades. Ou você traz desafios para eles, que seriam atividades bem mais aprofundadas em desafio para eles, enquanto os outros seguem a aula. Ou então esses alunos podem colaborar como monitores, ajudando os outros alunos que não entenderam. Mas aí você tem que tomar cuidado, porque tem aluno que não gosta disso, ele não gosta de ser monitor. Eu sou uma fã da monitoria porque a gente sabe, eu já falei em outros vídeos aqui, que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Então, por isso que eu acho que é uma atividade perfeitamente cabível nesse caso. Mas tem aluno que não gosta. Agora, o que eu quero pedir mesmo para você? Se detectar um aluno sequer que não conseguiu o objetivo, não caminhe sendo insensível a esse aluno. Isso vira uma bola de neve para a vida dele. E ele dali para frente ele vai se achar incapaz. Então não deixe acumular conhecimentos sem que os alunos consigam ali um mínimo de base para dar continuidade. Então, retornando à nossa pergunta inicial, dei uma aula que me superei, mas como saber se para o aluno ela foi um sucesso? Avaliando todos os dias. E havendo insucesso, seja sensível a ele. A profissão do professor é uma profissão muito solitária. Você tem na escola um profissional que pode te ajudar com todas essas questões pedagógicas, que é o coordenador. Eu tenho certeza que você pedindo ajuda, ele vai ter a maior satisfação de lhe ajudar. E se ele não souber, porque a gente não sabe tudo, ele vai ter o maior prazer de pesquisar e fazer junto com você. E se você gosta desse assunto, direto para a sala de aula, se o vídeo foi importante para você, dá o seu joinha aqui, isso vai me motivar a fazer novos vídeos. Que Deus nos abençoe.